Boa noite. Sejam todos bem-vindos para mais um estudo dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Nós estamos estudando o livro que se chama Painéis da Obsessão, é o quinto livro dessa série de obsessão, e nós estamos aqui nesse capítulo, hoje terá o capítulo 14, capítulo 15, faremos dois capítulos hoje. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e do Evangelho. Estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Queremos inicialmente agradecer a participação de todos que estão aqui conosco ao vivo e aqueles que vão assistir depois, também pelo canal Leitura de Livros Espíritas no YouTube, onde nós publicamos a gravação toda terça, após as 21 horas. Peço agora que todos desliguem seus microfones para que possamos fazer a nossa oração inicial, pedindo que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos elevar nosso pensamento na direção do Pai Celeste e de nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus. Senhor, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Nos reunimos aqui para mais um estudo e pedimos seu auxílio. Que o Senhor nos conduza na reunião, na realização dessa tarefa e que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros. Que os ensinamentos do livro possam iluminar nossos caminhos na jornada evolutiva, facilitando assim a nossa compreensão e a nossa caminhada. Pedimos, enfim, sua proteção para a realização do nosso estudo, que assim seja, graças a Deus. Então, vamos compartilhar aqui o nosso resumo. Como eu falei, serão dois capítulos. Vamos começar com o capítulo 14. E aqui o Miranda já começa falando alguma coisa sobre o caso do Argos, né? Que aí agora já voltamos, saímos das outras histórias e voltamos para a história do Argos. E aí o Miranda diz que eles retornaram ao sanatório e seguiram diretamente para a enfermaria, onde Argos já se encontrava, após o trânsito no centro de recuperação. E aí o Miranda vai dizer que ele tinha observado que, após a cirurgia espiritual, em favor da sua moratória do Argos, né, o corpo físico absorvia lentamente uma bioluminescência que irradiava do perispírito, órgão assimilador das energias e substâncias que lhe foram ministradas. Era como se estivesse dentro de um molde da sua própria forma, aumentado e fosforescente. Na sucessão dos dias, verifiquei que a massa energética era assimilada pelas células, que se robusteciam, e grande parte era absorvida pela medula óssea, encarregada de gerar novos glóbulos vermelhos que lhes revitalizavam o organismo. Simultaneamente, perceber que ele fora carinhosamente envolvido em uma cápsula vibratória, que aí ele fala que não indaguei qual a finalidade, a fim de não pecar pela indiscrição. Agora que o médico espiritual fazia uma averiguação do estado do convalescente, aproveitei e perguntei ao instrutor que me informou, Dr. Lustosa, né? Ele vai falar. Conforme vimos, o nosso paciente recebeu expressiva cota de maaprana e clorofila, ao lado da energia animal e das forças fluídicas do diligente Bernardo. Todo esse contingente foi assimilado perispiritualmente. Então, só para a gente lembrar, botei a observação aquele que o Alves tinha recebido uma transfusão energética com a mistura da energia vegetal, que é essa maaprana e clorofila, animal, que foi doada por Venceslau, que é amigo de Argos desde a época de Francisco de Assis, ou seja, eles já viveram outra existência, tiveram outras existências e estão aí agora, né? O Venceslau também estava encarnado. E ele foi lá, né, em desdobramento e doou isso. Lembra que tinha um aparelho que aí saía dele, passava para o aparelho, misturava com a energia vegetal e passava para o Argos. Então, o Venceslau é da época do Francisco de Assis, como a gente já viu no capítulo anterior, que a irmã Angélica conheceu o Maurício na época de Francisco de Assis, e o Maurício é amigo deles. Então você vê que é um grupo que está cada um num canto, todos já se conheciam desde a época de Francisco de Assis, que era por volta do ano 1200 por aí, né? Para você ver como é que as amizades continuam, né? E ele recebeu também as forças fluídicas dos passos do Bernardo. Foi isso que o doutor Lustosa já falou para ele aqui, que ele tinha recebido isso. Vegetal, animal e força fluídica. Tudo assimilado espiritualmente. Ao longo dos dias,
Continua falando, né? Passou a sustentar o metabolismo geral, fomentando o nascimento de células sadias, que agora lhe restauram a organização fisiológica. Ademais, como medida preventiva, foi-lhe dispensada uma vitalização especial no corpo perispirítico e na área psíquica, com que ficou imune temporariamente à agressão dos comparsas, interessados na extinção de sua vida física. Esse envolvimento vibratório que os passos do irmão Bernardo vitalizam e sustentam é a camada protetora, que ele falou que o Miranda falou que viu uma cápsula, né, envolvendo ele. Então seria essa camada protetora, no formato como se fosse uma cápsula, dificilmente vencida pela pertinácia dos inimigos vigilantes e rebeldes. Do mesmo modo, há de ter notado que os antigos verdugos da paz e do equilíbrio do nosso Argos não se tenham feito presentes até este momento. Eles não ignoram a interferência superior. E porque conhecem os métodos e a técnica de infelicitar, reservam-se por aguardar pelo momento próprio para voltarem à carga, já que estão cientes de que a violência não faz parte do currículo das ações nobilitantes. Então, eles sabem que tanto os benfeitores não vão agir com agressividade, vai expulsar eles nem nada, então eles estão quietinhos, esperando o quê? Esperando o momento de conseguir atacar novamente o Arcos. E aí o doutor Lustosa vai comentar uma coisa interessante. Ele fala: examine agora como, à medida que o turno vital se refaz no organismo, as defesas vibratórias também diminuem, de modo a eliminar-se a hipótese de que o companheiro de lutas usufrua de regime especial ou de exceção. Então, deixou claro que o que ele está recebendo é uma ajuda, só que ele não vai ficar lá, né, blindado, né, por conta da ajuda do plano espiritual, não, ele vai ter que fazer a parte dele. Então, ele vai falar na razão direta em que ele se recupera, adquirindo lucidez e força, a responsabilidade e o discernimento devem lhe comandar as ações dele, dependendo, doravante, sintonizar com as esferas de paz ou recuar aos núcleos de tormento. Então fizeram uma ajuda aqui para ele se fortalecer. Fortaleceu, vai ter que ter responsabilidade e discernimento para, a partir de agora, começar a sintonizar com o positivo, né? Ou voltar, como ele fala, recuar aos núcleos de tormento. E aí ele fecha com a frase: o homem se torna o que acalenta no sentimento, como decorrência do que constrói na mente. Aí o Miranda vai falar que constatou que Argos, apresentando as características e aparência de outros enfermos, mantinha pequena diferença. A bioluminescência que se exteriorizava na sua aura, no momento, estava sob a vigilância do desafeto, que se vazia acompanhado de outros espíritos que ostentavam horrível carantonha, não ocultando as intenções que os trouxeram até ali. Nesse momento, Miranda vai falando, né? Dei-me conta de que não observara com a necessária atenção o antigo praguense. Quem é esse obsessor do Argos? Que vocês lembrarem, o nome dele era Felipe, que tivera sua vida roubada pelo hábil florete do apaixonado. De quem? Do Argos. Foi o Argos que enfiou o florete no peito do Felipe. E daí agora nessa tuberculose aí meio que, né, comparando ele tendo que reparar os erros que queria conquistar a amada do Felipe, que é a Áurea na existência de agora. Felipe é o desencarnado. Bom, aí ele fala que a expressão da face do Felipe denotava desprezo e petulância. O olhar parecia incendiado pela paixão da vingança e algumas deformidades lhe resultavam das aflições e desventuras que, sustentadas por decênios a fio, se encarregavam de produzir. Aí ele comenta que eles não eram vistos em razão de transitar na faixa vibratória de teor diferente daquela em que ele e os aliados se compraziam. Então, eles não estavam enxergando os benfeitores ali. Aí ele comenta que enquanto observava com piedade, por compreender-lhe a sandice, o doutor Lustosa sugeriu-me que apurasse a audição e registrasse o que conversavam os comparsas da própria e da alheia Degita. Então, eles são a infelicidade da Egita é dali de todos, né? Deles mesmo e do outro que estão causando. Aí Miranda diz que ficou se concentrando com o mais acurado pensamento de ser útil e aí não teve dificuldade em anotar. Falava o inditado cobrador, ou seja, Felipe, para quem o tempo parecia não havia passado.
Ele ainda, falando do Argos, ele ainda se encontra sob o amparo dos antigos russitas. Isso foi na época de 1400, só para a gente relembrar, né? Dos anos de 1400, por ali. Ele fala: posso perceber os sinais que os caracterizam, os que estão protegendo, né? No entanto, sei por excelência, experiência pessoal, que esse socorro não é permanente. E tão logo cesse o mesmo, o que já vem ocorrendo, estaremos ativos no prosseguimento dos nossos propósitos de justiça. Aí o Miranda fala que a palavra soou estranha, ouvindo pronunciada pelos lábios do Filipe, né? Aí ele comenta: todos os perseguidores sempre apelam para o que não fazem, que é o uso da verdadeira justiça, cuja aplicação dispensa o ódio, a mágoa e o ressentimento, vitalizadores das paixões selvajadas e destruidoras. Então, esses sentimentos vão vitalizar essas paixões, né? Destruidoras. Para sua aplicação, recorrem ao crime covarde, utilizando-se da sua invisibilidade em relação aos homens. Estão desencarnados, isso aí para eles é mais fácil ainda, de modo a poder atacá-los cruelmente na defesa de interesses que já morreram e não tem qualquer sentido evocar. Ou seja, coisas de séculos anteriores e eles estão ali ainda com aquela raiva e querendo se vingar daquilo, né? Agora, uma observação: a justiça aqui, que no caso seria a justiça que o Miranda está falando que deveria existir, significa a particularidade do que é justo e correto. Não é do justiceiro. A justiça é do que é justo e correto, com respeito à igualdade de todos os cidadãos. A lei divina é de justiça, amor e caridade, que estão associadas. No Livro dos Espíritos, na pergunta 879, Kardec pergunta qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza. E a resposta dos espíritos é do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há a verdadeira justiça. Então, dá para a gente botar uma observação, que ele ficou impressionado ali com um outro falando em justiça, né? Então, o Felipe prosseguiu falando com os outros espíritos que estavam com ele, os desequilibrados, coitado. Tenho encontrado a traidora que me esqueceu, que é a Áurea, né? Entregando-se por ocasião do primeiro assalto que o bandido lhe fez. Igualmente não a perdoei, perdendo-a de vista por um longo período, para reencontrá-la mais tarde e novamente perdê-la. Então ele está falando nas encarnações que eles acabaram encontrando, que, se vocês lembrarem, a gente viu, acho que foram 3 ou 4 reencarnações, e aí aquela do Florete foi uma das primeiras, depois eles vêm de novo, aí o Argos mata novamente o Felipe, e aí ficou nessa história. Então ele fala, encontrou, perdeu, aí ele vai contar um pouquinho da história dele. Foi um homem religioso, estive ao lado do rei Sigismundo nas lutas de reconquista da pátria e pureza da fé católica. Voltei às pelejas, novamente abraçando a religião. Por fim, Deus abandonou-me na França, quando me aliava à reforma, vinculado ao Cristo, sendo trucidado pelo meu ignóbil perseguidor, que é o Argos, né? Desde então abandonei a esperança religiosa e desliguei-me de qualquer sentimento evangélico, por constatar que o nosso Deus agora chama-se força e o seu filho é o poder. O vencedor é aquele que usufrui as glórias e não os que caem sob as decisões dos árbitros, dos arbitrários dominadores. Por essas razões, não diminuirei esforços em me submeter a quaisquer exigências dos meus amigos e orientadores para conseguir os resultados que almejo. Pagar-me-ás, bandido. E aí os outros que estavam com ele falaram, bravo, bravo, muito bem, estamos de acordo. Apoiaram os acompanhantes de faces horrenda e bestial. Gargalhadas estridentes e treslocadas completaram a acusação. Cena de filmes de terror, né? A última frase do verdugo fora pronunciada com singular e especial atitude de cólera, mediante a qual era extravasado todo o ódio que o vitimava. Em seguida, saiu em turbulência, desculpa, saiu em turbulência, misturando-se à população ociosa e indigitada que por ali se movimentava. Então, saem gritando, misturando com outros espíritos que também estavam no hospital, que a gente vai lembrar que lá tem muitos desencarnados, inclusive em obsessão com os outros pacientes e também com os funcionários, né? Então, eles falam que eles saíram gritando, misturando a população, e aí o Miranda coloca que é certo que o trânsito dos benfeitores espirituais não era menor. Tinha bastante espírito desequilibrado, mas também os benfeitores. Como, porém, cada criatura respira o clima mental que gera,
Muitos dos pacientes e funcionários, onde quer que se encontravam, arrastavam os seus associados psíquicos e emocionais no parasitismo em que permaneciam, ou seja, estavam ligados a esses espíritos, geralmente em obsessão, né, a grande maioria das vezes, e no parasitismo que permaneciam. Doutor Arnaldo, que observava a ocorrência, a conversa deles lá, aproximou-se do enfermo do Argos que havia registrado incomodamente o psiquismo do seu antagonista, através de alguns petardos. E o que significa petardo? É como se fosse um dispositivo explosivo. Então, uns petardos mentais, que eu jogava aquelas bombas, né, em cima dele, ele se sentiu mal. Ah, e aí o doutor Arnaldo viu que ele registrou isso, que havia se dirigido para ele, então, de imediato, Argos recebeu o concurso fluídico do médico, que o trouxe à calma, demorando-se no sono restaurador de forças. Então, logo em seguida, o doutor Arnaldo ajudou ele. Aí Miranda fala que eles saíram ao jardim e procuraram no bosque próximo o acolhimento da natureza. E aí o Miranda fala assim: ante o esplendor da madrugada, dei-me conta de que meu estágio naquele sanatório entrava pela segunda semana. Então agora olha a quantidade de coisa que a gente já viu até agora, estamos no capítulo 14 e eles estão só na segunda semana. Então, quantidade de coisa que acontece num dia, né, com eles. Em um prazo relativamente curto, quantas experiências me foram oferecidas e quantas oportunidades abençoadas me haviam chegado para nós também, né? Que a gente sabe que ele está lá com as experiências e nós estamos aqui estudando, também sendo abençoados com essas oportunidades. Aí ele termina o capítulo dizendo: agradeci em prece a Deus todas as suas dádivas e saudei o astro-rei como faziam os antigos, que nele identificava a mais bela manifestação do Criador, o astro-rei Sol. E aí, porque estava amanhecendo o dia, passou a madrugada. Ele teve um trecho aqui enorme, que ele foi todo poético, a falar da madrugada e tudo mais. A gente, para conseguir passar para o capítulo, fazer o resumo, eu tirei, depois vocês leem o capítulo lá. Em relação às referências sobre os petardos mentais, vou colocar aqui uns trechos da Gênesis, de Kardec, que ele vai explicar sobre esses petardos, como é que isso, né, é formado. No capítulo 11, na Gênese espiritual, no item 17, Kardec vai dizer que o fluido perispiritual é o traço de união entre o espírito e a matéria. Então, o perispírito ele tem um fluido, chama fluido perispiritual. E é a união entre o espírito e a matéria. A gente sabe que o perispírito está entre o corpo e o espírito, né? No capítulo 14, vai explicar melhor os fluidos. No item 14, vai dizer que os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam os gases, mas com a ajuda do pensamento e da vontade. E aqui ele está falando basicamente dos espíritos desencarnados, tá? Mas aí a gente também vai agir, mas aqui nesse ponto ele está falando dos desencarnados, porque ele vai falar: o pensamento e a vontade são para os espíritos o que a mão é para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem aos fluidos espirituais esta ou aquela direção. Eles os aglomeram, combinam ou dispersam. Eles formam conjuntos tendo uma aparência, uma forma e uma cor determinadas. Mudam as suas propriedades, combinando-as segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Esse é conhecido aqui, muito falado, que Kardec chama como laboratório da vida espiritual, que todas essas ações acontecem. Algumas vezes, essas transformações são o resultado de uma intenção. Outras são o produto de um pensamento inconsciente. Ao espírito, basta pensar em uma coisa para que ela se produza. No item 15, no mesmo capítulo dos fluidos, Kardec fala que desde o momento em que esses fluidos são o veículo do pensamento e o que o pensamento pode modificar-lhes as propriedades, é evidente que eles devem estar impregnados das qualidades boas ou mais dos pensamentos que os põem em vibração, modificados pela pureza ou impureza dos sentimentos. Então, a partir do momento que nós estamos pensando, estamos ali impregnando esses fluidos, essa vibração, essa irradiação, a gente sempre fala, de qualidades boas ou mais. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Quando a gente entra no lugar, a gente vê isso, lugar que está com uma energia carregada, são os fluidos que estão ali, os miasmas deletérios, também formados pelos fluidos, e você sente aquilo pesado. E os maus pensamentos também, né? Os fluidos que cercam os maus espíritos
ou que eles projetam são, pois, viciados. Esses viciados aqui, eu fui procurar até um jeito, porque eu achei, né, o sentido não seria o viciado que a gente tem ideia, e seria o sentido de contaminado, é o sinônimo de viciado. Esses fluidos são contaminados, estão contaminados, energia péssima, né? Enquanto que aqueles fluidos que recebem a influência de bons espíritos são tão puros quanto o comporta o grau da perfeição moral desses mesmos espíritos. Então, quanto mais, né, elevação moral do espírito, e ele tiver, ele vai irradiar muito mais um fluido de influência melhor ainda, quanto mais a sua perfeição moral. No item 19, mesmo capítulo, não é necessário que o pensamento seja formulado por palavras. Então, só de pensar, quer o pensamento se externe ou não, a irradiação fluídica existirá sempre. Eu lembrei que agora que no livro Evangelho, Jesus fala que a pessoa tem, até por pensamento, a pessoa tem que vigiar, né? A gente sabe, né? Tem que observar, né? E estar olhando, prestando atenção aos seus pensamentos, porque sempre vai formar uma radiação fluídica e a gente, querendo ou não, a gente vai irradiar aquilo, né? O comentário sobre isso, na live que teve lá com, se não me engano, foi o Vitor, os fluidos são neutros. Então, o fluido não tem qualidade para lá e para cá, ele é neutro. A qualidade dele é composta pela vibração do nosso pensamento e vontade. Como o fluido é o veículo do pensamento, então o pensamento vai seguindo, né, pelo fluido, eles estão impregnados das qualidades boas ou más dos nossos pensamentos. Os fluidos se combinam pela semelhança de suas naturezas. Então, quando eles vão sendo formados, eles vão se juntando, né, formando aquelas massas energéticas que vão se juntando de acordo com a sua natureza. Então, se for pensamento negativo, hoje vai começar a colar com os que estão na mesma sintonia. Por isso que a gente fala que a gente vai atrair os irmãos que estão com os mesmos pensamentos, porque estão todos na mesma vibração, né? Mesma sintonia. Então ele fala, se combinam, basta que a pessoa pense numa coisa e o pensamento vai ser conduzido para o outro. Você pensou, no caso, em relação ao outro. Aqui o exemplo, o pensamento negativo ou de ódio por alguém emitirá as vibrações negativas, que irão atingir a outra pessoa como se fosse um petardo. Então isso aqui está na Gênese, então por isso que a gente trouxe aqui também, que é o que o Miranda fala ali, que o doutor Lustosa fala que o Argo sentiu como se fosse um petardo mental. Isso é ser comum, né? Ser explosivo. E aí seria. Não, na verdade, quem fala isso aqui agora é que está comentário do Vitor na live. Então ele fala que essas vibrações negativas vai atingir como se fosse um petardo. Não está no livro do Gênesis, não, está aqui, foi no comentário. E também vai imprimir no perispírito do emissor a movimentação das irradiações que emitiu. Ou seja, você começou a irradiar coisa, né? Pensamento negativo de ódio. Você acha que você está só enviando? Não. Você também está tendo a vibração, está ficando gravada no seu perispírito, no perispírito de quem emitiu o pensamento. Então, pensando também, estamos fazendo mal e estamos gravando no nosso perispírito. A gente pensa que não, aqui em cima ele fala aqui, alguma coisa que ele fala. Tem aqui uma frente, depois a gente vê. Ele fala aqui que é justamente que isso vai ficar guardado. Você joga para lá e guarda, está guardando. Bom, no livro Tormentos da Obsessão, que nós vamos estudar daqui a uns 2, 3 livros, se eu não me engano, aí ele vai falar de novo sobre os pecados. Tem um trechinho que fala: há um adversário traiçoeiro e perverso, sempre alerta, para torpedear as aspirações de soerguimento daqueles que se encontram comprometidos com a retaguarda. Então, todo mundo, todos nós, estamos comprometidos com a retaguarda, né? Todos nós, sempre podemos ter alguém, um adversário que está ali em alerta. São os inimigos espirituais, que devem merecer muita atenção. Testemunhas e acompanhantes de homens terrestres inspiram, ou seja, esses irmãozinhos, né? Nos inspiram, participam das suas atividades, tornam-se companheiros inseparáveis do seu comportamento. No entanto, graças ao livre-arbítrio de que cada qual dispõe, que consegue interferir nas vidas com as quais se associam, materializando seus intentos malsãos em razão da predominância das inclinações da pessoa, né, do encarnado, vinculadas ao egoísmo, ao orgulho, à soberba, aos interesses mesquinhos que permanecem na gente, permanecem no espírito, com as suas sequelas tormentosas em todos aqueles que lhes tombam na armadilha. Então a gente sabe que a gente nunca vai, né, nenhum espírito vai obsediar sem você ter alguma coisa chamando ele, alguma razão, alguma vibração que você está ali no imã, né, chamando. Por outro lado,
Os bons espíritos não cessam de inspirar, de interceder, de oferecer proteção a todos quantos se lhes permitem a ajuda, utilizando-se de todos os recursos possíveis para que os seus afeiçoados consigam desobrigar-se dos compromissos assumidos, alcançando o patamar da vitória. Previnam-se, portanto, aqueles que aspiram pela felicidade e por alcançar êxito nos empreendimentos que realizam, com os recursos da oração, como aí vem os mesmos conselhos de sempre, da paciência e do trabalho elevado, a fim de manter o pensamento em faixa superior de reflexões, evitando desse modo ser alcançados pelos petardos mentais e hipnoses. A gente sabe que além dos petardos nós temos também a parte da hipnose dos seus comparsas de ontem, hoje investidos de propósitos, doentios e vingativos. Terminamos aqui os comentários. Vamos para as dúvidas e os comentários de vocês. Dona Pereira, tem algum comentário para adicionar aí no livro A Gênese? Olha, eu acho que está tudo muito bem explicado, que ele é muito claro. Mas eu acho que se a Vilmar podia ajudar, que esse ano ela vai dar as duas aulas. Então, ela deve estar bem afiada nisso. Jogou a Vilmar na fogueira, né? Não, não julguei na fogueira, não, Mas é a vamos lá, verdade. Vilmar. Acrescenta aí alguma coisa para gente. Vocês que estão acostumados com o livro A Gênese, né? Que mais esmiuçado, vê se tem alguma coisa mais para acrescentar, porque retirei os pedaços que ele comentou lá. Talvez vocês tenham algum outro complemento, né? Se a Vilmar não tiver, Carla quer Vilmar comentar? está assim. Não, se ela não tiver com, com alguma coisa para acrescentar, a gente vê se alguém tem outro comentário, alguma dúvida, porque eu acho que essas colocações já estão tão, recorrente aqui, né? Só nós estamos fechando em relação a detalhes, mas os conselhos vão ser para os mesmos, né? E o caso aqui do Argos, que ele está colocando aqui, é que agora está protegido, mas vai ficar na mão dele. Ele vai ter que continuar mantendo essa energia, porque ele está blindado aí, mas aí, como falou, vai ficar, vai diminuir, diminuir. Ele vai ter que, esse aí, à medida que ele for se fortalecendo, porque ele ainda está, né, se recuperando da cirurgia. Imagina, retirar o pulmão, a pessoa está com tuberculose, imagina como é que ele estava, né? E ainda recebeu um acréscimo de misericórdia. Então, assim, é uma situação que a gente vê que os obsessores ficaram de lado, aguardando, mas também tinha havido já uma reunião, que eles, né, tinham tentado conversar com o Felipe, ele não aceitou, coisa e tal, mas aí ele foi meio que afastado, mas ele ficou de longe, porque naquele capítulo, eu lembro que eles falaram assim, que ele foi desligado um pouco, mas que não tinha isolado ele dentro da colônia, né? Geralmente é num local de auxílio. Ele não tinha sido isolado, porque de qualquer maneira eles estavam muito ligados. Então aí agora ele já voltou, com mais a galera ali que está com ele pronta para atacar, né? Porque não é só ele. Sempre tem os outros que gostam de ficar ali, né? Vê que eles estão gargalhadas estridentes e deslocadas, porque estão todos equilibrados, né? E querem fazer essa justiça, por conta dos justiceiros. Tanto que ele fala aqui que ele não vai se submeter a qualquer. Ele não vai diminuir o esforço em acatar a exigência dos amigos e orientadores. Ou seja, ele foi também lá, lembra da época do Dr. Tel, né, do primeiro livro de obsessão, que eles ensinavam como se vingar. Então ele fala com os amigos e orientadores para conseguir os resultados que almeja. Ele foi se informar também como faria melhor a sua vingança, né? Ah, ninguém vai comentar, gente. Vocês tiveram. Essa aqui é a parte assustadora, né? Porque da mesma maneira que existe né, aqueles espíritos procurando estar no bem e aprender para fazer o bem, existem aqueles outros que estão divulgando conhecimentos, mas para prejudicar outros.
né? Isso é que assusta realmente. Ensino, tem as escolas, né? E tem as Isso. cidades com escolas, que a gente sabe que eles saem desses lugares e vão incentivar, a pessoa está naquela vibração, acaba sendo atraída. Vem cá, vou te levar para uma pessoa que vai te ensinar, né? Que a gente já vê até a história direitinho contando que pegaram um, né? E foram lá e levou ele foi lá, conversou com o Dr. Tel, queria se vingar, e o Dr. Tel ensinou tudinho para ele. E aí, isso aí é que é que não passa na cabeça, gente. Eu acho que isso aí, para quem não estuda esses livros aqui do Miranda. E uma pouca coisa que o André Luiz contou, as pessoas não têm noção do que essas coisas acontecem, elas pensam que isso não existe. E é essa parte que mais me impressionou quando eu comecei a estudar esses livros, porque é ver uma situação que você está achando. É como vai acontecendo na continuação agora também. O Miranda vai olhar uma situação e vai falar: gente, o pessoal não tem noção do que está acontecendo. Ele olhando as pessoas felizes. E aí é aquilo que a gente olha, a gente vê, né? Por isso que a gente tem que estar sempre nessa vigília, com a nossa consciência alerta, para ficar sempre vibrando, sempre essa vibração, porque se a gente tiver na vibração boa, como colocou aqui o finalzinho, né? Dando ali a dica ali que vai ser o outro livro que a gente vai estudar, ele falando aqui, oração, paciência e trabalho elevado, a fim de manter o pensamento em faixa superior de reflexões. Quanto mais a gente vê, lê esses textos, lê esse livro, a gente fica ali na reflexão sobre aquilo. Eu lembro de um trecho do livro, de um filme, né? De uma coisa, a fim de você não ser alcançado por pecados mentais e hipnoses. De como passa de ontem, que a gente não sabe se estão aqui do nosso, nós não sabemos se estão do nosso lado. Esperando, aí igual o pessoal esperando ali, olhando, né? Agora vou te pegar, né? Eu sei que você vai tropeçar porque você não presta assim que eles ficam, né? Então, gente, vou continuar, porque ainda tem outro capítulo todo, aí qualquer coisa a gente vai comentando Não, no. eu só queria falar uma coisa. Ah, então fale, que eu te É, chamei e você não falou nada. é porque meu sinal tá horrível, gente. Tá toda hora Sabe? cortando. O que eu estava analisando, né, quando você estava falando isso, é que basta a gente olhar para os dias atuais, aqui, no mundo material, que a gente vai ver que tudo isso acontece no mundo material. Não sei se é aqui que é cópia de lá ou se é lá que é cópia daqui. Eu sei que aqui Ah, toda essa trama, né, acontece aqui na vida material. É que a gente não está ali inserida em toda essa vibração ruim, né? A gente está procurando fazer o nosso melhor para ficar afastado dessas vibrações, mas elas existem, gente. Criminalidade, tudo que está acontecendo hoje no Brasil, no mundo, no planeta, né, de ruim, né, que eu falo, né, tem a ver com esse trabalho que eles fazem no mundo espiritual, né, porque, na verdade, o que eles querem é isso, né, é incitar as pessoas que não estão é, sintonizadas, né, com a espiritualidade, as pessoas mais ligadas à vida material, que não têm essa preocupação, que não têm compromisso e que não têm amor, né, que vivem muito cultivando ódios, sentimentos ruins, a vida material mais importante, o poder, tudo mais. Então, essas coisas são prato cheio para a espiritualidade inferior agir, né? Infelizmente, nós temos aí milhares de histórias, né? Então, era só isso que eu queria comentar, porque as pessoas às vezes pensam assim, isso não existe no mundo espiritual. Como não existe? É é, só você parar para pensar que existe facilmente. é, Aqui é só a gente olhar para os lados, a gente imagina aqui, ó, a gente andando na rua, nossa cidade imunda, né? Uma situação de insalubridade horrível. Isso tudo aí é o quê, gente? Se não um reflexo dessas mazelas, né? Dessas coisas espirituais que a gente, né? Fica, nós ficamos, a gente está sempre, a gente, né? Todos nós, tá? Não estamos excluídos disso. Nossos pensamentos, com né? certeza. A gente está Os nossos contribuindo. pensamentos, a gente, de certa Estamos forma, contribui contribuindo. para que isso fique ruim, né? E Então é aí, isso. é É isso que por você isso que a falou. gente tem que elevar nossos pensamentos, a gente tem que se Exatamente. sintonizar com o alto, tem que estar sempre preocupado com isso, porque realmente o resultado de tudo isso é ruim para a gente é que está colhendo, É né?
É o que falou do livro A Gênesis, vai juntar essas energias vão se juntando. Então, isso vai ser formado, e quando nós vamos nos modificando, vamos irradiando e vamos melhorando a psicosfera. Mas é o que você falou, parece coisa de filme, porque dos encarnados vê filme, né? Pessoal articulando, vão matar, é crime. Para esses filmes, parece que não existe, a gente sabe que existe, né? Agora acontece igualzinho lá, por quê? Porque todo mundo é a mesma coisa, é a cópia. Dizem que aqui é uma cópia da Terra, do lado bom, é uma cópia muito ruim, mas do lado ruim também é uma cópia, deve ser uma cópia bem parecida, mas é assustador mesmo, como até a Sandra comentou. Vou passar agora para a continuação, que é outra história. Vamos parar com a história do Argos agora, e aí eles tinham saído aqui, no capítulo que terminou dizendo que eles foram para o campo, né, para pescar, estava amanhecendo o dia, e aí, agora, nesse capítulo, chama Trama do Ódio. O Miranda fala que recebeu o convite do médico para retornar ao sanatório. Então eles voltavam para lá, saíram do campo e vamos, àquela hora, já estavam começando as atividades, movimentando a casa. Na entrada, Miranda já vai começar contando que se deparou com um grupo de entidades perversas sob o comando de aturdida mulher desencarnada, em cujo semblante estavam esculpidas as marcas da loucura que a vencia. A cólera extravasava em palavras rudes e vulgares, traduzindo-lhe a condição de inferioridade chocante em que se demorava. O aspecto deformado, vampiresco, respondia como consequência da sua atitude mental, cultivada em campos vibratórios da pior qualidade. Exalava odores pútridos e acolitava-se por um bando de quase uma vintena de espíritos, ou seja, quase 20 espíritos atoleimados e viciosos numa baderna ensurdecedora. Aí a entidade fala: aguardemos-lhes a saída. Hoje me compensarei, esforçando-me dele e dela me apossando. O plano não pode falhar. E conto com a cooperação dos amigos. E os seguidores, esses que estavam com ela, atendiam-na, algo atemorizados, por conta infeliz, levantava periodicamente um chicote que silvava no ar. Imagina um bando de espíritos assustados, e junto dela, com aquelas caras realmente de toda desequilibrada, né? Abobada, como a gente vê nesses filmes, às vezes parece que a pessoa está completamente dementada, né? E aí o chicote no ar. Aí o Miranda fala que ela mantinha alguns dos hábitos terrenos, especialmente na indumentária. Tinha botas e calças de cavalgar. Era aquelas, né, e com chicote na mão, né? E aí o Miranda diz que inconscientemente ele se sentiu constrangido diante daquele ser que se apresentava em tão estranha compostura. Ele comenta que já tiveram a oportunidade de conhecer inúmeros desencarnados em aflição, cultivadores da insânia do rancor e do ódio. No entanto, aquela cruel personagem produzia-me um misto de mal-estar e receio, considerando a sua exteriorização psíquica de pesado teor pestilencial. Aí o doutor Lustosa, que já está no outro nível, mais elevado que o Miranda, percebeu o aturdimento que ele caiu, porque ele já estava ali, tu vê que ele estava sentindo mal-estar. Eles têm que olhar sempre isso com aquela misericórdia, né, com compaixão. Aí o doutor Lustosa repreendeu ele, chamando ele à razão. Não se impressione, amigo Miranda. As alegorias religiosas influenciam muitos desencarnados, que trouxeram da Terra os conceitos sobre os infernos e os seus habitantes. Da mesma forma que inúmeros encarnados recebem induções psíquicas de entidades impiedosas que lhes povoam as mentes, com caricaturas terrificantes e fantasias aberrantes da vida espiritual. Embora reconheçamos que, nas regiões punitivas e reparadoras que a mente criou através dos milênios, ou seja, aquelas cidades, ele fala punitivas e reparadoras, aquelas cidades onde estão esses justiceiros que estão lá, que a mente dos próprios encarnados vão criando, que eles vão plasmando aquela situação, baseado na ideia de inferno, quando sai fica desequilibrado, e cada vez vão mais criando isso, e essas cidades vão aumentando, né? Através dos milênios para reeducar essas regiões, veio para reeducar os infratores das leis. E lá pululam quadros de dor e transitam seres em tormentos que nenhuma fantasia consegue compor. Ou seja, a gente não tem ideia. Ele fala que sempre que não dá para descrever o que é esses horrores que deu olhar essas pessoas, deformar tudo. Então não tem nenhuma fantasia que imaginando que consegue compor.
E aí o doutor Lustosa continua falando para ele: nossa irmã aqui se encontra acompanhando familiares que lhe padecem a vindita. E acredito que, logo mais, ocorrerá o desfecho de uma terrível trama do ódio que ela cultiva. Aí ele avisa: não estranhamos, nem nos surpreendamos diante das lições com que a vida nos chama ao crescimento e à elevação espiritual. Resguardemo-nos na oração e na confiança irrestrita em Jesus, não nos permitindo a observação descaridosa, nem o exame indiscreto das condições em que cada qual prefere estagiar. Então já levou uma chamada ao Miranda, e aí ele termina dizendo, o Tolstói termina: vivemos os padrões mais condizentes com as nossas reais aspirações, aquelas que acalentamos no recôndito dos sentimentos. Aí o Miranda diz que eles viram um grupo de pessoas que saíam do sanatório na direção do pátio de estacionamento de veículos. Tratava-se de dois cavalheiros e uma dama, ainda jovem, e adiantado estado de gestação. Ao vê-los, a comandante da horda do chicote, a mulher do chicote, da horda dos alienados espirituais, pôs-se a bradar, informando: não irão longe os infelizes. Acompanhemos-los. Tudo está pronto para a regularização do compromisso, pela qual espero com impaciência. E os comparsas seguiram-na. E aí o Miranda disse que teve a ideia de que, quando eles alcançaram as pessoas, eles envolveram essas pessoas, esses três, numa nuvem de densa neblina escura, perturbadora. Doutor Lustosa, sem qualquer comentário indigno, pôs contar a história, né? O senhor de meia idade, Egberto, é viúvo da nossa irmã desesperada, que é essa do chicote que se chama Ernestina, que desencarnou há cerca de 4 anos. Ele reside em cidade próxima, e a sua presença aqui se justifica em razão da alta que o seu irmão Jaime, o rapaz que o acompanha, eram dois homens e uma mulher, né? Que o acompanha, recebeu nesses últimos dias, após o tratamento a quem esteve submetido durante quase um ano. Então, o Jaime estava lá no mesmo hospital que está o Argos, tá? Que é tuberculose e tudo. Estava fazendo tratamento, agora já tinha recebido, saiu do hospital, pôde sair do hospital, e o Egberto foi buscar o irmão, junto com a sua atual mulher. E a Ernestina, que é a viúva dele, que é a viúva dele, não, que é o espírito, que é a ex-mulher dele, tá lá esperando para se vingar. E aí, o doutor Lustosa comenta que no transcurso da enfermidade do Jaime, foram investidos esforços e aplicados muitos recursos espirituais, a fim de impedir que influências mais sérias lhe roubassem o corpo, já sob a ação da doença grave. Então, eles já estavam protegendo, de uma certa forma, o Jaime. A dama, que é a que está grávida, chama Amenaide, cada nome que ele tira, nunca vi falar isso. Amenaide é a sua segunda esposa, do Egberto, que aguarda, em clima de festa, a chegada do filhinho muito desejado. São pessoas comuns, cujas vidas transcorrem em faixa de normalidade, sem dar-se conta das responsabilidades do espírito. A irmã Ernestina não aceitou de bom grado a desencarnação, havendo-se rebelado, desde quando a lucidez se lhe apresentou na realidade inevitável da vida. Então, ela acordou do outro lado e aí saiu da perturbação, ela se rebelou, né? Ficou rebelde porque ela não queria morrer, né? Dominada pelo desejo carnal de que não se consegue liberar, ou seja, ligada ao marido, o ciúme doentio, né? Logo pôde, passou a sitiar a casa mental do companheiro terreno, com extremos de alucinação. O quadro piorou quando ele, o nosso Egberto, homem de pouco menos de 50 anos, sentiu-se mais atraído pela sua atual esposa, a nossa irmã Amenaide, que já o sensibilizava mesmo antes da viuvez. Então, aí, quando ela viu que ela já devia, né, desconfiar dele com essa pessoa, com essa atual esposa, e sensibilizava ele que sentia alguma coisa. Aí, que depois que ficou viúvo, ele foi e se sentiu mais atraído ainda e casou com ela. Bom, picada pelo ciúme doentio, Ernestina, destilando rancor, sintonizou com técnicos em esforço moral e em obsessões. Olha aí, novamente, foi lá, entrou na sintonia com aqueles que ensinam como fazer vingança, em algum local que ela foi, técnicos de vingança e obsessões, que a auxiliaram mediante negociata infeliz. Ajudá-la-iam na retirada da adversária do lado do esposo, desde que os seus despojos lhes pertencessem e pudessem roubá-la em espírito, após a tragédia que programaram para este dia.
tudo planejado desde há meses. Instruíram-na e enviaram alguns de seus assistentes para o acontecimento infeliz, que deverá ter curso logo mais. Aí o Miranda fala que ficou aterrado ante a programação de tal porte. Ele não imaginava que isso poderia ter uma programação para isso, né? Na verdade, é uma programação do mal. Mas nós vamos entender que essas coisas são permitidas, né? Depois a gente vai entender melhor, são permitidas porque isso está dentro da lei de Deus. Aí o Miranda fala, as pessoas pareciam tão distantes de perceber a desdita que as seguiam. Sorriam, dialogavam, vivendo as emoções da recuperação da saúde, enquanto o ódio espiritual tramava o cruel desatino. Advieram-me, aí o Miranda falando, várias questões que não podia de imediato apresentar. E, em face da inocência aparente daquelas próximas vítimas, não pude segurar as lágrimas e a oração que me brotou espontânea na alma. Então ele começou a pedir, né, na oração, e já com as lágrimas brotando, ele pôde segurar, pensando já o que poderia acontecer aí. Doutor Lustosa, acostumado à trama que traz programas nefandos, elaborados sob o beneplácito das leis que deles não precisam, ou seja, as leis de Deus não precisam desses programas malignos, mas de alguma forma essas pessoas estão envolvidas e estão programadas de alguma maneira que eles permitem. Beneplácito seria permissão da lei de Deus, que não precisa disso, mas de qualquer maneira isso. Aí ele diz que é acostumado a esse programa, auxiliou o Miranda no estado íntimo que tomou conta dele, né? Que ele viu que ele já estava lá super sentido. E falou para o Miranda: ninguém está em desamparo, conforme o sabemos. Para todas as ocorrências há explicações. E a injustiça não tem artigos nem parágrafos nos códigos do Pai. O que vemos nem sempre é conforme observamos, e o que acontece normalmente resulta de um desencadear de ações e reações, cujo clímax nos chega ao conhecimento. Confiemos e disponhamos-nos a auxiliar. E aí ele diz que eles viram chegar o irmão Bernardo e mais dois padioleiros espirituais. Então, cada vez mais ficando sinistra a situação, que se reuniram a nós sob a orientação do médico compassivo. A família tomou o veículo, um caminhão já desgastado pelo tempo, e começou a viagem na direção do lar. Seguimos-los, utilizando dos recursos da abolição. Então, eles foram volitando, Bernardo, Doutor Bristosa, Miranda, os padioleiros, né? Atentos ao quadro que se desenhava trágico aos nossos olhos. A balbúrdia sedentária pela cabine. Entrou todo mundo na cabine do caminhão. Né? A balbúrdia, que ele falou que era até ele chama turbamulta, né? Mas turbamulta e balbúrdia é o sinônimo. Entram todos eles, entraram na cabine do carro, no qual se acomodavam os familiares distraídos, todos, né? Todos juntos ali, sem nada a perceberem. Em razão de terem os centros da sensibilidade mediúnica anestesiados. Ou seja, são pessoas que não cultivam, né, a consciência de ficar desperta por falta do exercício mental da meditação, do recolhimento, das ideias superiores, da oração, que a gente sabe, né, que está tudo aqui. E aí o Miranda vai falar, quando as criaturas se conscientizarem a respeito da vida, quando melhor entender os fenômenos da existência, alimentando o pensamento com as ideias elevadas que decorrem da prece, que propicia a inspiração, da meditação, que irriga de paz, das ações caridosas, que atraem um concurso dos benfeitores espirituais. Quando isso tudo acontecer, se modificará a paisagem humana e a dor, em muitos casos, não ocorrerá, cedendo lugar à harmonia e ensejando a purificação pelo mecanismo do bem atuante. Não vai precisar mais da dor para poder, né, melhorar e evoluir o espírito. Vai ser o bem atuante que vai fazer com que a gente chegue nesse nível aqui e vai modificar a paisagem humana. A dor vai entrar agora, entrará o amor para poder atuar, né? Bom, aí o Miranda comenta que ele observava que nenhum dos beneficiados por aquela hora se recordara de orar, em agradecimento pela dádiva conseguida, de elevar o pensamento a Deus, de cuidar da sua realidade de espírito, que somos todos nós. Então, nem agradecendo, graças a Deus que você melhorou, né, da saúde, nada. Eles se entregaram à alegria ingênua, aos comentários festivos e ao anedotário.
aquele caso que a gente fala, as pessoas estão aí ligadas, né? Que a gente está comentando na primeira parte aí, estão ligadas, ligadas à vida, vamos, né? Agora vão curtir a vida. O senhor Egberto, em homenagem à saída do irmão, antes até de estar ali, estimulado pela alegria, usara algum alcoólico, sem lembrar-se dos perigos que espreitam os motoristas nas viagens, particularmente naquela que impunha a descida da Serra da Mantiqueira, com as curvas fechadas, contínuas e o abismo. Aí o Miranda fala que eu não pude mais prosseguir em mais demoradas reflexões, porquanto o velho caminhão começara a descer, sob a pista umedecida por ligeira chuva. Numa sucessão de curvas, viu o espírito Ernestina chamar o marido com vigor, enquanto os outros acompanhantes, aqueles outros espíritos, puseram-se a gritar, produzindo uma psicosfera atordoante. O ambiente no interior do veículo subitamente fez-se soturno, dominado por um terrível silêncio, prenunciador da tragédia. Aturdido, o senhor Egberto passou a escutar na casa mental, ligeiramente excitada pelos vapores do álcool, a voz da esposa desencarnada e, sob a forte incidência vibratória dela, viu-a. Então, quer dizer, num flash, ela, com a vibração, ela conseguiu dar uma aparição rápida, né? E apavorando-se com seu aspecto terrível, imagina olhar aquele espírito que já estava descrito lá como sendo uma situação que Miranda falou que estava apavorante, ele olhou, viu, passou a conduzir o carro com desespero, ante a cena alucinadora que se lhe imprimiu no pensamento. Numa manobra brusca, equivocada, o caminhão tombou no despenhadeiro, ante os gritos de desespero dos seus ocupantes. Ao primeiro impacto, a porta se abriu e Dona Mernaide foi arrojada fora, golpeando-se nas pedras da ribanceira e desencarnando de imediato. O mesmo ocorrendo com o filhinho que teve a vida física ali interrompida. O carro espatifou-se ladeira abaixo, roubando também a vida de Jaime, enquanto o motorista ficou em estado de choque. Seria o Egberto. A alucinação estabeleceu entre os perturbadores encarnados. A inditosa Ernestina, que agora se apresentava acompanhada dos amigos e inspiradores da desdita, aproximou-se da recém-desencarnada com galhofa constrangedora. Querendo, agora eu vou te pegar, né? Nesse momento, o doutor Arnaldo Lustosa, profundamente concentrado, convidando-me à mesma atitude, apareceu ante a visão sádica dos infelizes vingadores. Então ele se fez aparecer, porque até então eles não deixavam, estavam numa outra vibração, agora eles diminuem a vibração para que eles vejam a visão sádica dos infelizes vingadores que tentaram agredi-lo, atirando-lhe apelidos vergonhosos, acusações descabidas, identificando-os simultaneamente a todos. Então eles viram todos, né? No caso, o Bernardo, né? Os outros todos. A multidão, no entanto, aterradora, não dispunha de recursos para vencer a irradiação que emanava do grupo impresso. Então, eles estavam todos impressos, irradiando, e eles não tinham como, né? Eles estavam amparados por verdadeira cortina vibratória. Assim, essa multidão de espíritos ali, né, desequilibrados ficaram à distância, observando-nos e contestando, requerendo a posse das vítimas, porque eles queriam tirar, né, e levar os espíritos. Mas aí foi a proteção que eles conseguiram, o doutor Stoller foi, correu para poder fazer. O irmão Bernardo e o médico, com técnica muito especial, liberaram a irmã e o seu filhinho dos liames carnais, colocando uma móvel substância que retiravam de todos nós dos recursos da natureza. Então, eles fizeram uma manobra, né, com esses fluidos, misturando os recursos da natureza com o próprio fluido ali dos espíritos que estavam desencarnados. E aí, no caso, seria do próprio Miranda também fala, que todos nós, né? Como se fosse um colchão avinitente de espuma, que lhes erguia os espíritos, ao tempo que lhes falavam ternamente, impedindo-lhes o medo e a alucinação. Então, lá, rapidamente recolheu, colocou como se fosse um colchãozinho, né? De irradiação ali, e ela falando com ela, no caso também com o espírito, a criança, que no caso ele dá a entender que está falando para os dois, né? Impedindo-lhes o medo e a alucinação. Por quase 30 minutos a operação teve curso. Após o que vi a irmã Amenaide ser colocada na maca, com os sinais de da gestação, parecendo sentir dores, e o filhinho profundamente imantado, em sono profundo, causando-me grande surpresa. Aí o doutor Lustosa vai falar. Conduzamos de imediato à nossa esfera de ação, onde o nosso amigo Weber nos aguarda. Defendamos o cadáver do jovem cunhado,
para o atendermos após a necrópsia, a que será submetido pelas autoridades policiais que virão mais tarde. Aí o Miranda fala: o espetáculo patenteava-se-me sob dois aspectos muito diversos. Os dois cadáveres mutilados e ensanguentados, o corpo semi-morto do condutor do grupo, e do nosso lado, o socorro urgente, conforme as circunstâncias, aqueles que logo deveriam receber ajuda, demandando a vida, embora a aparente odiosa cena da morte. O amor vigilante do pai, utilizando-se de servos imperfeitos, mas dedicados, amenizava a trama do ódio e da vingança, oferecendo esperança e bênção. E assim termina o capítulo que a gente está lendo aqui da trama do ódio, né? O anexo aqui eu vou colocar só para lembrar, só para a gente dar já umas informadas do que vem por aí na, mais ou menos para explicar um pouco também, para lembrar, né, que a gente já viu isso aqui algumas vezes e está no livro dos Espíritos. Na hora que a gente questionar, mas podia ser assim? Então vamos lá, na pergunta 528, tirei algumas partes, tá até em amarelinho. O Kardec pergunta: no caso de uma pessoa mal intencionada disparar sobre outra um projétil que apenas lhe passe perto sem a atingir, poderá ter sucedido que o espírito bondoso haja desviado o projétil? E a resposta é: se o indivíduo alvejado não tem que perecer desse modo, o espírito bondoso lhe inspirará a ideia de se desviar. Ou então poderá ofuscar o que aquele que está empunhando a arma, né, que está atirando, de sorte a fazê-lo apontar mal. Por conta, uma vez disparada a arma, o projeto segue a linha que tem que percorrer. Então não tem essa de dizer que o espírito vai lá e tira a arma do lugar. Muda a bala de linha, né, que ele vai seguir. Ele vai inspirar a pessoa a se desviar, ou então vai fazer com que aquele que está atirando se distraia, tá? Então, mas se não tem que perecer desse modo, tá? Então, a história, a gente sempre fala da bala perdida, que não tem, só não tem, existe bala perdida, bala é achada, porque só vai perecer com aquela bala, que isso aqui é uma questão específica sobre tiro, né? Se a pessoa tiver aquilo ali como uma vamos dizer, das causas de sua morte. Que poderia ter, né? Porque não tem a nossa morte, pode ter vários tipos de desencarnação. Vamos para 738, sobre os flagelos destruidores, que vai falar uma observação. Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores, ou seja, que vai matar tanta gente, que ele vai até comentar que mas morre tanta gente, morre quem está inocente também. E aí, na resposta da 738b, os espíritos falam: venha a morte por um flagelo ou por uma causa comum. Ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja soado a hora da partida. E eu já coloquei para vocês, a gente já viu isso, que não é a hora, está marcado, eu vou morrer dia tal, hora tal. É naquele momento. Então, em geral, é naquela idade, tá? E às vezes, de todas as outras coisas que a gente lê, dos livros, sempre tem assim: você vai sair na idade tal. E aí tem uma desencarnação já prevista, talvez possa acontecer, às vezes, dependendo, já está previsto que seja, a pessoa mesmo escolheu um acidente, você vai ter, de acordo com o que você vive, você vai ter a sua desencarnação. Então ele fala: não vai desde que haja só da hora da partida. Mas a única diferença é que no caso de flagelo tem uma maior parte, um número maior, né? Que vai ao mesmo tempo. Na 853 também, algumas pessoas só escapam de perigo mortal para cair em outro. Parece que não podia escapar da morte. Não tem, isso aí não é fatalidade? E aí eles respondem: fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só um instante na morte o é. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podeis furtá-los. E para terminar, aqui vem na 853A. Então, assim, a pergunta é: qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? A resposta é não. Não perecerás, e tem disso milhares de exemplos. Agora, não se você não estiver contribuindo. Aqui nós estamos uma coisa um pouquinho diferente na história, né? Que aí eles vão comentar no próximo capítulo que a gente vai ver. O motorista usou álcool, sabe que não pode beber, que aí perde mais reflexo. Daí numa estrada perigosa como aquela, e aí deixou bem claro que teve isso. Só que aí também não ia perecer se não fosse, né? Quando, porém, sob a hora da sua partida, nada poderá impedir que partas. Agora tem um pouquinho mais aqui no finalzinho do. Tá, deixa eu ver a hora. Então dá para falar. Em relação a esse capítulo, também temos aqui, foi colocada ali a referência do
livro Evangelho segundo o Espiritismo, falando que, na hora que vai ser falado no capítulo 9, bem-aventurados que são brandos e pacíficos, para comentar sobre a cólera. Aí no caso da mulher, né? Só para mostrar, assim, como é que a pessoa pode chegar até nesse caso também. Então fala aqui, né? No item 9. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois. A não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar. A vos considerais, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Você ficar se comparando, né? Que sucede, então? Entregai-vos à cólera. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira. Então, os espíritos chamam a cólera de acesso de demência passageira, que vos assemelham ao bruto, fazendo-os perder o sangue frio e a razão. Pesquisai e quase sempre deparareis com orgulho ferido, que é o que vais repelir, que é o que vos faz repelir, coléricos, os mais ponderados conselhos, se não orgulho ferido por uma contradição. Então, a pessoa vai falar alguma coisa, mas está contradizendo, a pessoa começa a ficar colérica, até mesmo as impaciências, que se originam de contrariedades, muitas vezes pueris, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos devem se dobrar. Se ponderasse que a cólera nada remedeia, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Pessoa que vai contar com cólera. Outra consideração, sobretudo, deveria contê-lo, a de que torna infelizes todos os que os cercam. Então, quem tem cólera atinge a família toda, as pessoas da família. Se tem coração, não lhe será motivo de remorso fazer que sofram os entes a quem mais ama. E que pesar mortal se, num acesso de fúria, praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Isto deve bastar para induzir um homem a esforçar-se pela dominar. O espírita, ademais, é concitado a isso por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. O espírito protetor, que eles sempre falam que esse espírito protetor seria Joana de Anjos, o pessoal comenta, né? Os comentários fraternos aí no meio espírita, em Bordeaux, 1863. Então, de referências são essas. O que vocês acharam da história? Alguém imaginava que isso poderia acontecer? Aguardo os comentários. Como ninguém está falando, eu vou falar alguma coisinha. Essa foi a parte que realmente me impactou, porque dá para a gente ver o quanto que não dá para viver sem compromisso, não dá para viver assim, deixar a vida me levar, né? Você tem que estar sempre atento, porque também você não sabe a hora que pode acontecer uma coisa dessa, né? Então, essa garota, né, imagina, ela casou com um homem, né, teoricamente bem mais velho, estava toda feliz esperando o filhinho que estava chegando, e de um segundo para o outro, toda a programação, todos os sonhos, todos os planos jogados por água abaixo. Imagina se ela estivesse ao contrário, né? O costume de orar antes de sair, né? Agradecer a Deus tantas coisas que a gente recebe, né? Ela podia ter tido, né? Talvez o acidente, sim, mas não precisava ter tido essa consequência toda, né? Então, a gente percebe também o quanto que a prece faz falta e quanto a gente precisa dedicar a isso, né? Antes de todas as atividades, antes de tudo que a gente... E no final também, né? Agradecendo o sucesso das empreitadas, a gente precisa realmente desse recurso, que é a única coisa que pode, né, nos sustentar nessa hora difícil. E formar uma proteção, né? Que seja, como você falou, pode ser, seria nesse dia, nessa hora, nem que seja pelo menos para que a pessoa, inclusive, esteja bem amparada, porque
você nem agradecer, né? Você percebe que ele foi bem claro, saiu dali brincando, né? Rindo, coisa e tal, com o anedotário. Nem falou, poxa, graças a Deus você ficou bom, né? Assim, mostrou que eles não têm ligação nenhuma com a parte, com o seu lado espiritual. Céia ou Pedro, pode falar. Sou eu, Su. Su, eu vou usar das palavras da Sandra a mesma coisa. Essa história me impactou e me veio uma pergunta. Será que se eles tivessem agradecido, feito alguma oração, teriam conseguido ajuda para que não chegasse ao óbito, ao desencarne, ou o acidente ser evitado? Eu fiquei me fazendo essa pergunta porque ali juntou ele ter bebido, né? E eles não se ligarem, não fazerem nenhum agradecimento, nenhuma oração. Me impactou e eu fiquei me fazendo essa pergunta dentro de mim, entendeu? O pensamento da Sandra Pereira veio para mim também. Se eles tivessem buscado na oração o recurso, se eles conseguiriam ter evitado. Ou será que estava no cronograma dela mesmo desencarnar dessa forma? Ela e o outro rapaz? Então, essas programações a gente sabe que não são feitas, né? Não são feitas para isso. Você vai morrer, alguém vai te matar, alguém, entendeu? Vai ter um acidente, né? A gente sabe que não existe. O próximo capítulo vai ser todo explicando sobre isso. Dá até vontade de contar a situação, porque a gente vai ver como é que se formou essa história. Mas nem isso, nem, em comparação às leis de Deus, vamos falar, né? Então, em comparação às leis de Deus, como está falando, poderiam ter rezado, tá, mas rezar, então eles rezam sempre. Eles já estão nessa vibração? Ou é só agora assim, tipo, que ele falar agora, tá bom, graças a Deus, foi embora e continuou fazendo tudo sem pensar em ter uma gratidão, sem pensar realmente ser uma pessoa ligada. Porque se fosse uma pessoa ligada já, né, nessa situação de agradecer sempre, de estar ali, elas estariam já envolvidos com outras vibrações. Talvez a Ernestina, a viúva, né, lá, que desencarnou, não tivesse tendo acesso tão fácil ao caso deles. Que a gente vai ver a trama, né? E aí é É, aquela história. me fez lembrar o caso daquele outro livro, daquela moça que se passou no período de carnaval e que ela obteve ajuda. Eu acho que você lembra desse caso. E que Naquele ela livro ia ser tiveram dois estuprada. casos. Teve um que a Isso, garota mas vai eu e lembrei morre. agora da moça que ia Então, ser mas estuprada. teve duas. Uma foi e não foi Foi. porque ela teve um ataque do coração e morreu, lembra? E a Sim, mas outra eu lembrei foi da protegida. Pois outra que é, o carro de polícia foi exatamente. socorrê-la. Mas aquela já era o quê? A diferença muito grande, né? Trabalhava, estava Ela já vinha buscando em oração. ela estava, inclusive, indo ministrar passe na outra senhora. Ela estava indo levar acho, comida, sei lá o que, para casa. Ela estava indo fazer uma caridade. Então, assim, aquilo ali é uma proteção total que a menina teve, mas ela tinha aquela história, que a gente conta, claro, por que que aquilo chegou a acontecer quase, né? Que ela fez a oração, chamou, né, o doutor Bezerra, e foi, conseguiu se livrar. E aí, mas ela, aquele lance que a gente fala, nós temos dentro da gente vários imãs. Um imã sobre a linha da área afetiva, outro imã da área do sexo, outro imã da situação financeira. Então, cada tema que existe, nós temos um imã atraindo. Então, se a gente tem um imã de coisa boa, a gente vai atrair, né? Agora, se nós estamos guardado ali a situação, o que que acontece? Essa história aí, ela é escadosa. Vocês vão ver no próximo semana. Eu não vou contar spoiler aqui, fica na ponta da língua, porque a situação entre eles é terrível. Essa situações é nada perto do que já aconteceu no passado. E o que que está agora? Vamos dizer, tá, ele não estava procurando nada, a menina não, né? Mesmo assim, ela casou, não sabe de nada. Mas também era uma pessoa que não estava ligada ainda nisso tudo. Então, o que que acontece? Eu acabei de mostrar várias perguntas do Livro dos Espíritos. Eles teriam uma desencarnação nessa época, vamos dizer. Eu lembro, acho que parece que no próximo capítulo vai falar, o caminhão poderia estar com alguma peça solta. Não ia necessitar de que a outra fosse atacar, porque o acidente ocorreu
piorou a situação por duas coisas. Ele ter bebido e a desencarnada ficou em cima dele. Por quê? Porque ele estava aquilo ali é uma pessoa que não tem oração, não vai, né? Aquela história. Então ele logo captou ali a mensagem dela, viu, chegou a dar um flash de ver a desencarnada naquele momento. Então nisso tudo foi contribuindo para piorar a situação. E aí foi permitido pelas leis divinas, como está ali, o beneplácito das leis. Deixaram, como ele coloca ali, as leis que não precisam da desencarnada ficar ali se vingando para poder levar eles, que não conseguiram levar. Não precisa dela para poder atuar. Aí a gente comenta no próximo capítulo que o caminhão poderia ter um defeito. Então não fala que eles iam morrer nesse acidente, mas eles comentam nisso. E o que que acontece? Se realmente tivesse acontecido isso tudo, eles talvez tivessem uma ajuda maior, a gente não sabe. Mas também, com certeza, se desencarnaram é porque iam desencarnar com essa idade, vamos dizer. Né? De repente não é agora, o outro ia para casa, e alguma coisa ia acontecer. De qualquer maneira, a gente sabe que não, que ele coloca aqui, vamos confiar, e o doutor Lustós já avisou ele desde cá, vamos confiar em Jesus. Ah, não fica aqui achando que você não se impressiona. Veja bem que ele ficou avisando o tempo todo. O que vem por aí, você tem que prestar atenção. Não há, ó, para toda, não, ninguém está em desamparo conforme o sabemos. Para todas as ocorrências há explicações. E aí a injustiça não existe nos códigos do pai. Então não tem injustiça. Eles não estão ali, coitada, a desencarnada fez e aconteceu isso. Não. Ele falou que vemos, nem sempre é conforme observamos. E o que acontece, normalmente, resulta de um desencadear de ações e reações. Ou seja, já existe aquela história antiga entre eles e o clímax foi agora. O clima isso agora era para acontecer isso? Não sabemos. Desse jeito, é um acidente, mas também não tinha necessidade. Como, pelo que a gente aprendeu no livro dos Espíritos, eles não morreram antes da hora, né? Porque mesmo que o outro tenha bebido, não foi nem ele que morreu. Se ele tivesse morrido, agora vamos parar para pensar. Se o Egberto tivesse morrido sozinho e ele bebeu, pronto, aí sim ele teria provocado a morte antes do tempo, né? Porque a gente sempre vai ver isso, você provocou, e aí é até uma causa de suicídio. Um suicídio que ele provocou porque ele não tinha que beber para dirigir, a gente sabe disso. Aí você morre antes da hora, não vai morrer. Aí já tem aquele quantidade de anos que não vai ficar ali tendo que, né, lá no plano espiritual, vendo que você tinha que ter passado por aqueles anos vivo e agora está lá no plano espiritual. A gente, cada um tem um, não podemos generalizar, mas cada um tem lá as suas consequências. Mas, de qualquer maneira, eles estavam indo ali, e o Lustosa já sabia que ia acontecer aquilo. Então, tudo tem uma sequência aí, tá? E aí ele fica pensando, se a pessoa pensasse mais, fizesse alimentar o pensamento com ideia elevada, ter prece para poder ter inspiração, né? Meditação para ter paz, ações caridosas, olha, mostra que eles não fazem nada disso, né? Vai atrair o concurso dos benfeitores espirituais e pode modificar. Isso o que que acontece? Se eles poderiam modificar, não poderiam receber um acréscimo de misericórdia? A gente já sabe ali o que está acontecendo até quando. Não poderiam receber, se fossem as pessoas que estivessem nessa linha, e aí, no momento, com tanto pedido, conseguia até fazer uma reunião mediúnica para conseguir que a Ernestina fosse lá, né? Tudo é possível. A gente sabe que a gente modifica na nossa programação de acordo com o que a gente vai levando na vida. Por essa importância enorme de a gente estar sempre ligado, como falou. Porque a gente tem que seguir esses conselhos que a gente sabe. Porque no momento que você está ali e faz ação caridosa, e vai lá e tem a prece, né? Ou frequenta algum lugar, você já está se ligando. Aí tem lá uma obsessão que já estava com ele, ó. Desde que ela morreu. Tá louco? Desde que ela morreu, ela já com ciúme, com paixões, mostrou que ela era ligada a ele na carne. Tipo assim, ela ficou agarrada com ele, que era, né? Tinha lá sua paixão, sua paixão doentia, né? O ciúme doentia. Pronto, aí ele vai e começa a se interessar pela outra. Então a obsessão foi dele e começou a pegar o resto. Vai que eles já estão, se fosse procurar, né? Um jeito de, né? Vou melhorar agora, vai para qualquer religião, não precisa ser centro espírita, mas que fosse. Aí poderia ter um desencadeamento. Nós vimos aí vários casos, nós já estudamos vários casos, que vai sendo pedido, a pessoa é atendida, e aí consegue desvincular o obsessor, conversar com ela, tirar ela desse ódio, e aí eles conseguiriam um acréscimo, né? Não precisava ter desencarnado dessa maneira. Então, tudo é possível. Nós não podemos generalizar nada, não temos condição de analisar, de julgar e de ver o que que vai ser feito, porque tudo depende da pessoa. É que ele falou, depende do próprio. Então, nesse caso, a gente não pode dizer que não. Mas como a gente sabe que ninguém morre antes do tempo, que se você está ali, né, programado, esses dois só morreram porque estavam nessa programação, senão não iriam, e acontecer, igual aconteceu com o Gilberto. Ele foi lá dirigindo no mesmo acidente. Quem morreu foi a mulher com o filhinho
e o irmão. E ele vai ficar vivo, porque está mostrando que ele vai ficar vivo. Então, assim, a dúvida vai continuar. A gente não tem como analisar, né? O que mais que vocês acharam aí? Próximo capítulo, vamos tirar algumas dúvidas. Mas que a história deles é terrível, é. E que a Menade fez coisa braba com a Ernestina, fez, tá? Então, assim, ela agora, mas assim, a situação aí tá contada só ela com raiva porque ela casou com a outra. Mas no fundo a história é mais séria no passado gigante. Então o ódio dela é tão intenso porque ela nem sabe por quê. Ela nem tem noção de tanta raiva que ela tem da outra. Que ela não está comentando, nem comentou aí. E no próximo capítulo eu não vi nada, não sei no 17, mas no 16 não vi nada falando que ela vai comentar: ah, você fez isso comigo. Que ela também não chegou nem perto, né? E aí, com tudo acontecendo, e com isso tudo por alguma influência, que também não sei se vai explicar no próximo capítulo, o doutor Lustosa foi lá cuidar tanto da mãe, com o bebê, e do irmão. Por quê? Porque, na verdade, eles tiveram ali um final trágico por conta de uma obsessão, e eu me lembro que ele agora está falando, no próximo capítulo, o Miranda vai perguntar para ele, mas como é que você soube essa história toda? Que ele vai contar a história toda. Aí ele falou que ele estava acompanhando o caso do Jaime, no hospital, né? Ele já estava ali com ele ficava acompanhando vários casos. E aí ele se envolveu com a história, ficou sabendo da história toda, do passado, e aí que ele viu a armação também da Ernestina atuando sobre eles. E aí ele ficou, se comoveu, quis ajudar. Não dá, não lembro, nesse capítulo que vem, que ele fala quem foi que pediu. Foi, na verdade, ele mesmo que foi lá. E, nesse caso, os dois estavam ali, como falou, estavam felizes da vida. O cara teve doente, não tem a mínima ideia do que está acontecendo, sair de uma doença, mas aquela história, né? Também não está muito, não, nem pensando muito em Deus. E a mulher ali com o filhinho, né? Tão feliz. Eles estavam lá, eles foram socorridos. Nenhum desencarnado vai chegar perto, não vai roubar o corpo de Deus, vai roubar o corpo que fala é o corpo espiritual, né? Ela já foi logo levada, vai continuar o processo lá no plano espiritual, nós vamos ver. E o Lustosa fala, vamos ficar protegendo aqui até chegar, vai levar o corpo para a necrópsia também, e aí de lá eles vão, dá a entender que eles vão retirar o espírito, né, desligar o espírito do Jaime, do cunhado, né, do irmão do Egberto, para poder levar. Ele não falou que levou dele, levou a mãe com a criança, naquele colchão que eles fizeram lá, fluídico. Mas são casos diferentes, muito difíceis. Vai acontecer um caso parecido. Quem estudou transição planetária, e até eu estou com um capítulo separado aqui para depois a gente comentar no próximo semana. Quem estudou transição planetária, aconteceu isso, uma gestante com um filhinho lá, com aquela tsunami. Ela morre, né? E eles fazem ajuda lá e explica lá, vai explicando todos os negócios. Nós já estudamos um caso desse, mas a transição planetária vai vir muitos anos depois desse livro. Por isso que o Miranda, neste livro, está ali impressionado. No próximo capítulo, ele vai ficar extasiado com todas as coisas que ele vai ver, que vai acontecer, porque ele nunca tinha passado por isso. Na transição planetária já está ajudando, era na época da tsunami, 2004, né? Isso aí foi nos anos 80, então bem depois ele já vai estar com uma experiência já. Que mais, gente? O que tem mais de comentário aí? Fora a gente ficar impressionado aí com a história. Só destacar, né, Su, que é muito consolador, né, a gente saber que ninguém está desamparado, né? Acho que por mais, entre aspas, ruim que a pessoa seja, sempre tem um amparo, né? O plano espiritual tá ali, sempre solidário, né, a receber, a resgatar, né? Deve ser ver uma morte violenta, né? Deve ser super difícil a desencarnação, e eles estão ali amparando, né, ali, de acordo com a moratória de cada um, né? Amparando cada pessoa ali no desencarne, né? Isso é muito gratificante. O doutor Arnaldo, junto com os eles, fez uma cortina, né? Vibratória, muito Uhum. legal, irradiando. O grupo estava em Impressionante, estresse, né? né? Aí eles fazem aquela coisa, imagina, né? A gente começa a imaginar como é que pode ser isso sendo, fosse num filme. Aí junta eles todos em prece de frente para aqueles espíritos desequilibrados, lá, os Vingadores, querendo agredir, xingando, reclamando, querendo, eu quero pegar, né? Pedindo para pegar o espírito no meu corpo. E aí eles fazem aquela barreira, aí eles ficaram de longe, só reclamando, querendo a posse das vítimas. E aí o Bernardo, com o médico, forma
aquele colchão para levar a mãe com a criança. E demorou 30 minutos essa Uhum. operação que ele fala, né? Aí depois ele viu a irmã ser colocada na maca, que o Miranda fala que para levar, e eles vão de imediato para entregar lá para o Weber, que eles agora vão lá para Colônia Ana Weber, né? A guarda que está sempre está ligada a esse hospital. E aí ele fala: defendamos o cadáver do jovem cunhado. Então, ou seja, alguém ia ficar lá vigiando para atender após a necrópsia, tá vendo? A que será submetido pelas autoridades policiais que virão mais tarde. Então, eles só vão pegar o espírito, mas ele está defendido. Eles não deixam chegar perto, entendeu? E aí o Miranda fala, como a Bia acabou de falar, que ele via de um lado o corpo dos mutilados, ensanguentados, e o do condutor, que está semi-morto, que está ali, né, morre, não morre, e o socorro urgente, que foi atendido, Uhum. aqueles que deveriam receber ajuda, que logo deveriam receber ajuda, tá vendo? Demandando a vida, embora aparente odiosa sendo o crime. E termina: o amor vigilante do Pai, né? Sempre ameniza, Uhum. oferecendo esperança e bênção. Ameniza a situação, porque é o que você está falando, as pessoas foram. Agora, se fossem pessoas ruins, o que é que a gente poderia imaginar? Na mesma hora chegava agora, vamos lá, pega, e levava os espíritos. Não E sei se vocês levava. Uhum. levava. Quem estudou o livro No Rumo do Mundo de Regeneração, aconteceu várias vezes. Né, Espírito, lembra? lembra no hospital? Eles do lado, e o Miranda ali do lado, Só e eles do lado esperando, né? puxando. Quando... Tinha um caso que eles estão puxando o espírito se segurando no Coisa corpo. horrível. E eles puxando, era um rapaz, eles conseguem levar. Aí me lembrou aquela cena do filme Ghost, que É é, igualzinho. né, que é fictícia, que é com uma fumacinha preta, mas que aquilo representa bem o que a gente fala. A gente vê em filme, mas, gente, esses filmes, essas pessoas, eles são inspirados pelo plano espiritual, pelos É. irmãos desencarnados, para fazer umas coisas tão parecidas quanto acontece. Tanto que daí que a gente imagina, né? Daí que deve ter vindo a ideia do vampiro, a ideia de filmes que tem essa história de inferno, de coisa, porque eles vão lá, visitam a região, e aí voltam, o próprio Dante, né, que escreveu tudo, eles voltam com aquelas coisas, né, aquelas imagens, e vão escrevendo os livros, fazem quadros, tudo, porque eles visitam esses lugares. E esse lugar tem aquelas coisas que estão ali, só que não é daquela maneira, né? A gente sabe que o inferno não é para sempre, não existe o inferno. Existem várias regiões com espíritos desequilibrados, mas que tem cada coisa que a gente não imagina. Existem regiões celestiais, existem, mas não é nem o céu, tocando, o espírito tocando harpa, as pessoas estão trabalhando, né? Então, se movimentando. Tudo isso existe. E aí ele lembrou exatamente essa cena que acontece que lá no Ghost veio aquele ladrão que, né, que assassinou o cara, e aí ele é morto, né? E aí viemos uma escuridão, uma fumaça e carrega o espírito dele. Aí tu vê como é que ele representa as coisas, né? E na verdade essas coisas parecidas acontecem. É isso aí, gente. Já tá faltando só 3 minutinhos. Nem dá pra gente esticar muito o assunto. O que a gente tem que fazer é isso aí, continuar estudando para não ficar surpreso, que a gente nunca sabe a nossa hora, ainda tem esse detalhe, né? A gente tá com a mala, tem que estar com a mala espiritual pronta, cheia de virtudes que a gente está cultivando. Vamos cultivar as virtudes, um pouquinho que a gente consiga, né? E vamos nos livrar desses nossos sentimentos que a gente tem, que não são bons, ficar aí trabalhando para sempre, né, em oração pedir ajuda, o nosso mentor, os benfeitores estão sempre nos conduzindo para que a gente consiga seguir esse caminho e qualquer momento que precisar, se for amanhã, se for daqui a 10 anos, se for daqui a 30 anos, a gente tiver que ir embora, a gente vá com a consciência tranquila e sabendo que a gente fez o nosso melhor. E estamos nos dedicando a isso, né? Carla, faz a nossa oração para a gente terminar. Passo. Vamos lá. Agradecemos, Senhor, por mais essa noite de estudos. Agradecemos por essas obras que são trazidas para nós, para o nosso crescimento, para a nossa evolução espiritual. Abençoe esse estudo, Senhor. Permita que esse estudo chegue longe, que outros amigos, irmãos possam ter acesso, possam interagir com esse estudo, acrescentar, auxiliar. E abençoe, Senhor, que nós estejamos aqui sempre, regularmente, dando continuidade a esse trabalho tão importante para o nosso engrandecimento espiritual. Que assim seja. Obrigada, Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus, obrigada. Boa noite para todos vocês. Até terça-feira que vem. Deus quiser, beijão para vocês todos.
Até mais. Tchau, boa noite. Tchau, Boa noite Boa a noite a todos. todos. Boa Boa noite. noite a todos.